Olá, eu sou Luiz Henrique Araújo, sou médico oncologista e pesquisador e assessor médico do Grupo Pardini em Oncologia. Nós estamos vivendo uma pandemia, obviamente, do Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Eu queria destacar algumas características específicas dessa parcela da população que está em tratamento com câncer e cuidados específicos e dicas para a gente vencer essa etapa juntos. Obviamente, nós estamos aí aproximando de 1,5 milhão de casos novos no mundo inteiro confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Porém, o câncer continua sendo uma das doenças mais prevalentes em todo o mundo e no nosso meio. Basta lembrar de pessoas queridas, amigas ou conhecidas que estão passando ou passaram recentemente pelo tratamento de câncer. Então, quais são os cuidados que essas pessoas e nós, como familiares, conhecidos, amigos, temos que fazer no dia a dia para que esses pacientes tenham uma segurança maior com o tratamento? Então, eu vou tentar seguir isso diante de algumas perguntas. A primeira dessas perguntas é se existe algum tipo de câncer onde o risco do Covid-19 seja aumentado. A resposta é sim. Existem alguns dados já publicados, principalmente dados aí vindo da China, de um maior risco em alguns tipos de tumores sólidos, como por exemplo o câncer de pulmão. Sabidamente o câncer de pulmão está associado a outros fatores de risco, como o próprio tabagismo e a doenças respiratórias, como DPOC, por exemplo. Então esses são pacientes que têm que tomar um alto cuidado durante o tratamento, principalmente aqueles que estão fazendo quimioterapia. Outros pacientes que têm que seguir um cuidado maior são aqueles pacientes com câncer hematológico, por exemplo, leucemias e até alguns tipos de linfoma. Principalmente as leucemias podem ter um estado de imunossupressão muito prolongado, né? Então, os neutrófilos, os próprios linfócitos podem ficar abaixo dos valores de referência por um tempo muito longo, às vezes até de meses. Então, são pacientes que têm que ter um cuidado extra com a exposição para o coronavírus. E além disso, pacientes também submetidos a transplante de medula óssea são pacientes também com um estado de imunossupressão prolongada. Tá? E por último, os pacientes em quimioterapia especificamente. É óbvio que nem toda quimioterapia é igual, existem quimioterapias que causam mais imunossupressão do que outras. De qualquer forma, como uma regra geral, se você está fazendo quimioterapia, você deve ter alguns cuidados a mais para minimizar a chance de exposição ao vírus e, obviamente, por consequência, a ter a doença. Então, quais são as medidas que precisam ser adotadas para o cuidado com o coronavírus? Então, para os pacientes que estão passando por tratamentos oncológicos, a primeira orientação, no geral, não interromper o seu tratamento. Então isso precisa estar muito bem alinhado com o seu médico, quais são as suas expectativas, quais são as expectativas do seu tratamento, quais são as expectativas do seu médico, mas de forma geral nós não interrompemos as quimioterapias em pacientes que estão fazendo câncer. De forma geral eu digo porque em alguns casos nós estamos maleabilizando os tratamentos. Por exemplo, o seu tratamento é feito a cada 2 semanas. É possível que ele tenha um protocolo semelhante que seja feito a cada 3 ou a cada 4 semanas? As minhas visitas ao consultório são feitas a cada 2 semanas. É realmente necessário nesse estado de epidemia que as visitas médicas ou as consultas sejam feitas a cada 2 semanas? Ou é possível que eu tenha, por exemplo, um contato telefônico com o meu médico a cada 2 semanas e passe a fazer as visitas a cada 4 semanas? A outra questão é se eu estou em controle ou se eu estou em tratamento oncológico. Se você está fazendo quimioterapia, obviamente que você precisa de um acompanhamento muito de perto, seja pelo médico, seja pela equipe de enfermagem, pela equipe psicológica, nutrição e etc. Mas se você está em controle, ou seja, o seu câncer foi controlado, você não tem sinais, você não está fazendo nenhum tratamento infusional neste momento, é possível que você possa adiar as suas consultas de controle até por alguns meses. Isso também precisa ser alinhado com seu médico oncologista.
Evitar contato físico é um aconselhamento que nós fazemos não só ao paciente com câncer, mas curiosamente são medidas que os pacientes que fazem quimioterapia já recebem no dia da consulta. Evitar contato físico, não ficar abraçando e beijando todo mundo. Na verdade, nesse momento, nós infelizmente não estamos abraçando e beijando ninguém. Evitar pessoas gripadas é uma outra recomendação formal que nós já damos para todos os pacientes com câncer. Se você conhece alguém que está resfriado, afastamento dessa pessoa. Então, idealmente, se alguém da sua casa estiver com sinais ou sintomas de gripe, coriza, febre, falta de ar, essa pessoa tem que ser afastada. Se não tem como ser afastado totalmente fisicamente, mas pelo menos em quartos separados, alimentação em horários diferentes, evitar as mesmas regiões da casa que são transitadas, é uma recomendação importantíssima. Evitar, na verdade, os cuidados de lavagem das mãos, que são essenciais. Então, lavar as mãos com água e sabão é a recomendação formal. Na verdade, ela vem acima da questão do álcool gel. Sempre que possível, nós estamos ficando mais em casa, vamos lavar as mãos com frequência. Se você mora em condomínio, não pegar elevador com mais pessoas se você tiver que sair de casa, seja para fazer uma caminhada ou por qualquer outro motivo. Preferencialmente, a pessoa que está fazendo quimioterapia não é ela que vai buscar uma comida que foi pedida por internet. Procurar ser outra pessoa, e essa pessoa vai, sempre que entrar em casa, tirar as sacolas que essa comida veio, lavar qualquer garrafa com água e sabão antes de levar para dentro de casa ou antes de levar à mesa. Informar sempre sintomas gripais ao seu médico. Então, se você tiver febre, tosse, coriza, falta de ar ou qualquer outro sintoma compatível, informar ao seu médico. É diferente de ir para o hospital. Idealmente, nós estamos tentando evitar aglomerações nos hospitais, então o ideal é que essas recomendações sejam feitas no máximo possível à distância. Então nós médicos estamos acostumados com isso, e nessa fase esse cuidado tem sido ainda maior. E deixar para ir para o hospital caso o seu médico realmente recomende que você pode estar apresentando algum sinal de maior gravidade, como por exemplo febre persistente ou falta de ar. Uma outra recomendação importante nossos pacientes com câncer têm que ir para a clínica, eles têm que fazer quimioterapia com alguma frequência, eles têm que ter as consultas. Então, quais são essas recomendações no dia que você tem que sair de casa? Então, os nossos pacientes, nós estamos recomendando sim que eles usem máscara para a proteção deles, para a proteção nossa. Nós queremos evitar em todas as clínicas uma exposição e um surto de casos de coronavírus nas clínicas oncológicas. Nós chamamos esses espaços de COVID-free, que é o que nós queremos manter. Nós queremos manter as pessoas que estão vindo na clínica saudáveis. Então, na verdade, todos os profissionais de saúde, cada clínica tem a sua orientação interna, mas todas estão muito suportadas, inclusive por orientações da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Os profissionais que estão apresentando sintomas estão sendo afastados por 1 a 2 semanas, de acordo com a possibilidade da testagem. Então, na verdade, os ambientes médicos que estão funcionando são ambientes com pessoas que se apresentam hoje saudáveis. Então, os profissionais de saúde estão preferencialmente usando máscara, de preferência máscaras cirúrgicas, e é ideal que todos os pacientes que vão circular nesses ambientes também usem máscara cirúrgica, exatamente para evitar essas microgotículas, tanto de um lado quanto para o outro, e minimizar a chance de transmissão. Da mesma forma, o acompanhante, a gente está orientando, isso é uma recomendação geral da Sociedade Brasileira, mas várias clínicas adotaram, limitando o número de acompanhantes ao número de 1. Então, no máximo que você leve um acompanhante com você para te ajudar no deslocamento, em todo o transcorrer da sua visita
às clínicas hospitalares. E, obviamente, evitar ficar no ambiente fechado e aglomeração, ou seja, a gente está tentando manter distância um paciente do outro, distância inclusive do profissional de saúde, e sempre que você for tocar em muita coisa, procurar o álcool gel ou procurar uma pia com sabonete para manter as mãos lavadas o tempo máximo de vezes possível. Da mesma forma, evitar levar a mão no rosto, então mesmo que a gente encoste em algumas coisas, a gente vai encostar ao longo do dia, evitar que a gente encoste e depois leve a mão no rosto, então essa é uma recomendação ideal nesse momento. Do ponto de vista mental, eu diria, psicológico, também tem algumas recomendações importantes. Afinal de contas, a gente está vivendo um momento de confinamento e você que está passando por um tratamento oncológico, mais um momento tão traumático quanto essa pandemia, na verdade, nós precisamos nos cercar de notícias boas também. Então, quanto mais expostos nós estamos aos noticiários e às redes sociais, mais cheios de carga pesada nós estamos levando para dentro da nossa cabeça. Então é importante procurar ocupar um pouco a cabeça, escutar uma boa música, tentar pegar um pouco do sol da manhã, a parte da sua casa, do seu apartamento que pega aquele sol da manhã, tenta ficar ali e pegar um pouco de sol, se não for possível, caminhar um pouco no quarteirão, mantendo todos esses cuidados que eu falei, não usar o mesmo elevador de outras pessoas, sair com máscara, minimizar de encostar em vários lugares, se vai apertar o elevador, tenta usar o cotovelo ou alguma outra parte, ou até a mão esquerda, essa é uma dica também, porque na verdade a mão direita é a mão que a gente tende a acabar levando no rosto no dia a dia, então se você vai usar alguma mão e tem que sair de casa, tenta usar a mão esquerda. E é isso, tomar bastante cuidado e cuidar também da nossa saúde mental é tão importante quanto cuidar da nossa saúde física.